Então, o Coutinho tem mais é que tocar um foda-se mesmo. E eu acho, tenho certeza que não foi porque eu ou aquele falaram que teve impacto nisso. O que você está vendo aqui embaixo é um exemplo muito claro daquilo que eu falo dos influenciadores de clube, do mal que eles fazem pro futebol e tal. Eu vou ler porque, obviamente, aqui não fiz com números liderando. Aí, do nada, após Coutinho marcar um gol no Clássico, o Rica Perrone, que é aliado de pessoas da diretoria, solta um vídeo execrando o jogador. Ele é ligado à diretoria do Vasco? Eu não sou amigo do Pedrinho, não sou ligado ao Pedrinho. Não tenho nada a ver, não tenho nenhuma participação com a diretoria do Vasco. Ah, cara, mas assim, eu tenho pena do futebol de hoje ter pessoas como você, eu tenho pena de você e do que, sei lá, o que vai ser o seu futuro. Primeiro de tudo, não tem certo nem errado nesse fato. O Rica fez um vídeo tem umas 2 semanas que ele não é cobrado. Discordo do Rica completamente. Não porque eu não falo com o Rica há bastante tempo. Não tenho mais relação nenhuma com ele. Eu discordo do termo que ele puxou. Ele levantou essa tese. E se vocês torcedores de verdade, continuarem a cair na pilha da oposição do Vasco, esse bando de filho da puta, se vocês torcedores continuarem caindo na pilha de influenciador que vive de Vasco, de falar mal de Vasco, de Obem, de Vasco, isso aqui vive de Vasco, gera manchete de Vasco, que não tem a menor responsabilidade. O Vasco hoje tem o melhor elenco dos últimos 14 anos. Ah, eu tenho alguma coisa a ver com isso agora. Tá cheio de tá lá meu nome nos trend topics de Twitter, o caralho, porque, pô, pelo amor de Deus, gente, faz favor, né? Não me subestimem, nem me superestimem, eu não tenho nada a ver com isso. Obviamente, eu fiz um comentário que se viralizou do jeito que viralizou, é porque muita gente concordava e outras pessoas queriam falar e não sabiam como, outras pessoas, enfim. Se polemizou é porque algumas pessoas se interessaram por aquilo. Só que, cara, obviamente que as vaias ao Coutinho não aconteceram por causa disso. Aconteceram pela saída do Verratti do Ryan, onde os olhos foram todos para cima dele. A decisão do Coutinho de pedir uma rescisão, ela é claramente uma decisão com uma ruptura, porque um processo natural não faria ele discutir uma renovação, que era o que estava acontecendo. Então, há uma ruptura no meio desse processo. O que acontece no meio desse processo? 2 jogos onde o Coutinho sofre vaias por parte da torcida do Vasco em São Januário. Provavelmente, e aí eu super vou entender o cara, porque o cara tem todo o direito de cuidar da saúde mental dele como ele quiser, o que importa é a tua saúde, você está bem na opinião dos outros, que se você se preocupar com a opinião dos outros, você não vive. Então, o Coutinho tem mais é que tocar um foda-se mesmo, e eu acho, tenho certeza que não foi porque eu ou aquele falaram que teve impacto nisso. Pode ter gerado no torcedor do Vasco uma reflexão, do tipo, cara, mas realmente, porra, ele é o cara, então isso pode ter acontecido. Mas o que pode e deve ter acontecido com o Coutinho é olhar para a arquibancada e falar, cara, eu não tô aqui por dinheiro, eu não tô aqui para ganhar título. Eu tô aqui por eles, pelo carinho que esses caras têm comigo. A partir do momento que esses caras vão começar a virar contra mim, opa, peraí, deixa eu pular fora, manter essa relação maneira, que é o que eu vou carregar em relação ao Brasil, né, porque é o clube que ele criou uma relação, e é isso, vou embora e tal, beleza. Porque eu não tô bem de cabeça, tá me incomodando, não tô feliz, por que eu vou ficar fazendo isso? Né, pra perder a única coisa que eu tenho? Então faz todo sentido. É surpreendente, foi surpreendente até pra diretoria do Vasco. É uma pena, mas o Coutinho não está se aposentando, ele está só saindo do Vasco. Não significa que ele não vai jogar em outro clube nos Estados Unidos, na Arábia, ou até quem sabe no Brasil, onde ele pode fazer parte e de repente encontrar algum caminho que retome o futebol dele, embora já tenhamos aí longos anos de que isso infelizmente não acontece. Mas não vem com essa não, os influencers do Vasco. Eu vou botar na minha bunda não, que é Corinthians. Essa conversa. Isso aqui que você está vendo aqui embaixo é um exemplo muito claro daquilo que eu falo dos influenciadores de clube, que o mal que eles fazem pro futebol e tal. Eu vou ler porque, obviamente, aqui no trecho não dá para vocês lerem tudo. O tal de Wesley Curti, que eu nunca ouvi falar, escreve o seguinte: é verdade que, assim como várias outras situações, essa aparenta ser mais uma plantada para ter um alvo, queimar os jogadores e se livrar por conta do alto salário. O Coutinho está há 2 meses, até 2 meses atrás, estavam pedindo na seleção, Ancelotti, etc. Começou 2026 com números liderando. Aí, do nada, após Coutinho marcar um gol no Clássico, o Rica Perrone, que é aliado de pessoas da diretoria, solta um vídeo execrando o jogador. Páginas grandes, perfis começam a persegui-lo, citando de meu mortinho, etc. E fala do Kazek, não sei o que, comparou ele com o Gilmar, etc. Essa parte eu já não sei, que eu não vi. O que claramente o sujeito está fazendo aqui? Ele está insinuando, simplesmente ele acordou e falou assim, foda-se. Foi lá no Twitter, escreveu para não sei quantas mil pessoas o seguinte, o Rica Perrone é ligado à diretoria do Vasco? Eu não sou amigo do Pedrinho, eu não sou ligado ao Pedrinho, eu não tenho nada a ver, não tenho nenhuma participação com a diretoria do Vasco. E aí ele insinua que a diretoria quer afastar o jogador. Então a insinuação dele é muito clara de dizer que a diretoria do Vasco articulou comigo para que eu lançasse críticas ao Coutinho e convencesse toda a torcida do Vasco a enxergar com os olhos aquilo que o próprio Coutinho está enxergando e falasse assim, ajuda a tirar ele do Vasco, no mesmo momento que a diretoria do Vasco está fazendo esforço para renovar o contrato
O Coutinho, Wesley, eu não sei nem o que falar, cara, mas assim, eu tenho pena do futebol de hoje ter pessoas como você, eu tenho pena de você e do que, sei lá, o que vai ser o seu futuro. Tomara que não seja verdade que o que as pessoas plantam, elas colhem. Você não sabe nada a meu respeito, você está supondo uma coisa da sua cabeça, publicando irresponsavelmente e acusando pessoas como o Pedrinho e eu de praticamente um ato de corrupção, né? Você está praticamente acusando a gente de ter feito uma orquestra falsa, eu fazendo uma falsa opinião, o Pedrinho com uma falsa intenção para derrubar um profissional na área dele. Cara, eu acho que você não vai longe, mas se você for, eu espero que um dia eu não faça esse tipo de coisa com você. Mas é por causa disso aqui, gente. É assim que você forma a tua opinião, é assim que você forma imagens e rótulos das pessoas. Porque o Wesley acordou e resolveu falar que ele estava chateado. Ele inventou uma teoria no banheiro dele, e no meio disso ele foi lá no Twitter e contou para milhões de pessoas o que ele acha da teoria dele. Cara, é o dia inteiro isso, todo santo dia. Em 90% dos casos, partem de influenciadores que estão buscando um espacinho porque ainda não são ninguém. Ainda assim tem alguns que já estão grandes e continuam, mas isso é brincadeira, né, irmão? Fala, rapaziada. Belezinha? Então, tem que falar com o Coutinho, não tem jeito. Talvez seja a bomba da semana aí. E o tema é grande. Muito maior que o Coutinho, muito maior que o Vasco, muito maior que a própria semana, o próprio relato do Coutinho nas redes sociais dele. Primeiro de tudo, não tem certo nem errado nesse fato. Eu sou muito frio com isso. Aprendi a ser, né? Claro que já fui torcedor de arquibancada e já falei um monte de besteira. Algumas continuam falando, mas no caso do Coutinho, é um caso que não tem certo nem errado. Você vai perguntar assim, Edu, o que você faria no lugar dele? Nada, cagaria. Treinaria e continuaria jogando. Mas por que ele não fez isso? Tá na cara desde sempre. O Coutinho sempre foi um cara na dele. Sempre foi um cara mais tímido, sempre foi um cara introspectivo, sempre foi um cara que não gosta da entrevista, que não gosta de holofote, sempre foi um cara quieto. Inclusive, o Coutinho não foi maior por conta disso. Deve ter uns 8 meses atrás eu fiz um vídeo que eu pedi para alguém citar mais de 4 jogadores no mundo que tinham mais recursos que ele. 4 ou 5 eu falei. Recurso. Neymar, obviamente. Yamal, obviamente. Qual foram os outros dois? Messi, obviamente. Foi isso. Não, teve mais um. Teve mais um. Esqueci. Mas o Coutinho não foi maior por conta do instrumental. De ser daquela forma. Repito, não tem certo nem errado. E não tem mesmo. Não estou defendendo o Coutinho nada, porque eu no lugar dele não faria isso. Eu sustentaria a pressão com tranquilidade absoluta, sim. Sede absoluta. Absoluta. Mas ele não sustentou. E o Rica fez um vídeo tem umas 2 semanas que ele não é cobrado. Discordo do Rica completamente. Não porque eu não falo com o Rica há bastante tempo. Não tenho mais relação nenhuma com ele. Eu discordo do termo que ele puxou, que ele levantou essa tese, que o Coutinho não é cobrado. O Coutinho é muito cobrado. Sempre foi. Sempre foi. Até porque as pessoas esperavam que ele fosse maior do que ele foi. Então, discordo desse vídeo. E a torcida, inclusive eu acho que a torcida errou no tom. Não vai tomar no cu, Coutinho, não é isso não. Eu não acho que ele esteja tão mal quando a torcida está gritando. Não acho. Ah, mas o Coutinho não é protagonista toda hora. Não é mesmo, mas nunca foi. Nunca foi. Por que vocês acham que ele teria que ser dessa vez? Nunca foi. Coutinho sempre fez parte do protagonismo. No Liverpool foi assim. No Barcelona ele não foi tão mal quanto dizem. No Bayern ele era o primeiro reserva do time campeão da Champions, do ano mágico do Bayern. O Coutinho sempre fez parte da engrenagem com muito recurso. Mas ele nunca foi a cabeça do projeto. No Vasco ele veio a ser a cabeça do projeto. Parece que não tem solução. Né? O cara fez uma carta dessa aí, parece que realmente vai sair do Vasco. Mas olha que a torcida, ele fez ano passado, se eu não me engano, a carreira com mais jogos no ano da carreira dele. A
fez números normais. Não acho que as críticas são tão justas. Mas o tema não é medir a torcida. O tema é medir o quanto esse impacto gerou nele. E ele não suportou. A relação empregado-empregador ficou insustentável para um dos lados. Tá tudo bem. Agora, o que a torcida não pode falar do Coutinho, não pode. Aí não pode. O Coutinho sempre honrou a camisa. Sempre se dedicou. Nunca teve declaração polêmica. Voltou pro Vasco lá de fora, como as pessoas têm esse apego emocional, né? O Coutinho nunca errou com o Vasco. Jogar bem, jogar mal faz parte do espetáculo. Mas o Coutinho nunca errou com o Vasco. E até na hora de sair, também não tá errando com o Vasco. Quero sair, não suportei tal pressão, vou sair. Edu, você concorda com isso? Você faria igual a ele? Não, não faria. Não faria. Não faria. Faria sim, se minha família estivesse em risco, se tivesse algo insustentável em relação à rua e tal. Agora, arquibancada me xingar? Não, não faria. Mas eu sou obrigado a respeitá-lo como ser humano. Obrigado. A torcida do Vasco, ela tem, por parte da mídia, um alvará de atitudes. Mas a torcida do Vasco está há 25 anos sofrendo. Ela pode fazer isso. Não. Nem ela, nem outra torcida podem fazer nada mais do que o limite da lei. Tá sofrida com a história do Vasco? Tá. Mas o Vasco estava entregue a bandidos e parou de ser entregue há 1 ano e meio. Então a torcida do Vasco ela tem que ser, no mínimo, inteligente, ter um mínimo de discernimento, de entender que o Vasco não é igual aos 25 anos. Nenhum clube é igual aos 25 anos. Ele é gerido hoje por um cara sério, honesto e vascaíno. Muita coisa. Que abdicou da sua paz, da sua família, do seu tempo, para salvar o Vasco. Ele não tinha obrigatoriedade nenhuma de fazer isso. Nenhum. E fez. Edu, mas o Pedrinho escolheu. Tá bom, escolheu. E tá lá. E tá fazendo. E ponto final. Sacou? Então, aos torcedores do Brasil inteiro, por exemplo, Gabigol foi vaiado no Flamengo, tendo dado tudo pro Flamengo. Acho que a torcida do Vasco errou no exagero de cobrança no Coutinho. Ele não está tão mal a ponto de ser tão cobrado. Mas isso eu falo. Rede social, a galera que escreve, que faz vídeo, a televisão, tá tudo muito inflamado, cara. Muito inflamado. Então eu não posso medir o sentimento do cara. Eu até posso medir, mas em off. Em off cabe algo mais ríspido, bota assim. Mas aqui, para comunicar, nós temos que comunicar o correto. O correto é a relação empregado-empregador chegou a um limite para um dos lados e o cara quer sair. Digno, honesto, limpo. Quero sair. Não quero roubar, não meter o migué de tornozelo, tá com dor no ombro, que tá com sinusite, nada. Eu quero sair. Pra mim deu. Não tem mais força. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não sabe, cara. A gente não sabe o que é o dia a dia de um cara com família, com filho, e ser cobrado dessa forma. Alguns cagam. Se fosse o Romário, o Edmundo ia fazer assim pro torcedor do Vasco. O dedo no meio. Se fosse qualquer outro, poderia fazer isso. Outros sentiriam calados. O Coutinho não suportou. Isso é perfil do Coutinho. O Coutinho sempre foi na dele. Sempre foi assim. E tá tudo bem. Não tem certo nem errado. Eu não faria igual. Eu continuaria. Mas não tá suportando. E talvez seja melhor pro Vasco para ele. Abre na folha do Vasco um valor significativo. Talvez o Coutinho queira jogar nos Estados Unidos, MLS, jogar na Arábia, ter menos cobrança. É do direito. Tá tudo certo. Agora, ao torcedor do Vasco, o Vasco não está há 25 anos tentando ficar bem. Não. Foram 23 anos e pouco, 23 anos, sendo extorquido, estuprado por uma quadrilha. Por algumas quadrilhas. O Vasco está tentando voltar a ser Vasco há 1 ano e meio.
Neste 1 ano e meio, fomos semifinalistas de Copa do Brasil, fomos finalistas de Copa do Brasil, fomos 10º no Brasileiro, fomos 15º no Brasileiro, pagamos dívida, temos o melhor time desde 2012, O momento que o Diniz é ruim? É ruim. O Diniz está na corda bamba? Acho que está. O trabalho não é bom. Não pode estar como está. Não pode. Vai ser mandado embora? Não sei. Edu, você mandaria embora no lugar do Pedrinho? Não sei. Mas eu já admito que pensaria em mandar embora sim. Coisa que eu não pensava antes. Hoje, a pauta mandar o Diniz embora estaria na minha mesa. Estaria. Não estaria antes. Hoje estaria. Mas lembrando, o Vasco está numa ascendente. O grau de acentuação para cima, ele pode ser medido com várias óticas. Mas não está mais em declive, como sempre teve, nesses últimos 25 anos. Há 1 ano e meio, o Vasco está em aclive, está subindo. A gente queria que fosse mais rápido? Porra, claro que queria, claro. Agora a torcida do Vasco, mas isso vale para o Vasco e para outros clubes. Lembre-se sempre disso aqui. Uma parte da performance do atleta, talvez a maior delas, é mental. E se vocês torcedores de verdade, continuarem a cair na pilha da oposição do Vasco, esse bando de filho da puta, se vocês torcedores continuarem caindo na pilha de influenciador que vive de Vasco, de falar mal de Vasco, de bem de Vasco, que isso aqui vive de Vasco, gerar manchete de Vasco, que não tem a menor responsabilidade. O Vasco hoje tem o melhor elenco dos últimos 14 anos. Então, ir bem e ir mal depende de muita coisa, mas os caras que estão lá são bons jogadores, podem render mais do que estão rendendo. Uma parte pode ser o Diniz, pode. Uma parte é esse peso que fica. O que passou, passou. O Vasco estava sendo estuprado, mal administrado, roubado. As pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro lá. Não é o caso mais. Então, o Coutinho quis sair por não aguentar pressão. Pode ser que outro sinta e saia também. E a gente perca um jogador com qualidade. O Vasco está perdendo o Coutinho, tá? O Coutinho era o último ao Vasco. Muitíssimo último ao Vasco. E a torcida arquibancada mandou ele embora. Repito, ele aguentar ou não é um tema. A torcida cobrar, pode cobrar. No estádio, pode cobrar à vontade. O que eu me refiro é, por conta da pressão, perdemos um jogador. Ele sucumbiu. Sacou? Ele sucumbiu. Coutinho esse que fez gol em todos os clássicos no Brasil, no Rio de Janeiro. Coutinho nunca se omitiu. Ele pode jogar mal ou jogar bem. Mas ele foi um cara muito correto com o Vasco. Repito pela 4ª vez no vídeo. Edu, você faria igual que ele fez? Não, não faria. Principalmente se eu vascaíno. Eu estaria lá. Mas chega uma hora que para alguns isso é insuportável. O caso do futebol 7 comigo, que é uma molécula perto do tamanho dele, quando aquele assunto do Daniel Alves veio à tona, que eu estava certo, obviamente, eu só opinei, um bando de filho da puta de conselheiro do Vasco, um bando de desgraçado, aterrorizou a cabeça do Pedrinho e a minha cabeça. A gente decidiu abrir mão. Pela paz. Para que ele tivesse menos uma notícia ruim, entre aspas, né? Eu tive que abrir mão do futebol 7 do Vasco, por causa de pressão, de merda. Eu tinha caixa para segurar, mas entendi que eu ia fazer mal ao Pedrinho. Então, Pedrinho, meu amigo, a gente decidiu parar. Por pressão de vagabundo. Olha que merda, né? Que merda isso, né? Tem que admitir isso. A gente teve que ceder para vagabundo, filho da puta. Mas é verdade. Então o Coutinho se despediu do Vasco, não aguentou pressão. Isso não dá para medir. Cada um tem o seu nível o seu limite. O dele chegou ao fim. A torcida, para mim, exagerou na cobrança, mas eu também compreendo. Foi na arquibancada, foi xingando, tá tudo certo. Eu não falei isso que o Coutinho fez, mas a gente tem que respeitar o que ele fez. Cabe agora ao Vasco, ao Pedrinho, se despediu do Coutinho, obrigado pelo que fez pro Vasco, e ir atrás de um outro jogador do mesmo porte dele para mais. Beleza? É isso, tamo junto. Fui clear.